Olá! Hoje temos o privilégio de ter o evangelista Eider participando conosco aqui do programa Abrindo a Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Eider. Bom, Joel, para mim é uma alegria e satisfação poder estar junto contigo e junto com todos vocês que estão nos assistindo em mais essa série de estudos. Além de ter a participação aqui do irmão Eider, também contamos com a sua participação. Ao assistir este vídeo, comente, apresente seu ponto de vista, pois isto é muito importante para nós. No estudo anterior, entendemos que existiam duas leis principais na Bíblia, a lei de Deus e a lei de Moisés. No estudo de hoje, vamos estudar sobre qual daquelas duas foi abolida com a morte de Jesus. Então nós vamos, nesse momento, abrir a Bíblia, pois o programa se chama Abrindo a Bíblia. O primeiro verso que nós vamos ler para iniciarmos esse estudo se encontra em Colossenses 2,14. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Então, irmão Eider, das duas leis, a que foi removida de nós quando Jesus morreu, a que foi cravada na cruz com a morte de Jesus, é aquela que estava contra nós. A pergunta é, das duas leis, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, e a lei de Moisés, a lei dos sacrifícios, qual das duas é esta lei que estava contra nós? Vamos abrir a Bíblia, abra conosco aí, Deuteronômio capítulo 31, os versículos 24 ao 26. E acompanhe conosco. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Aqui na minha versão diz: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja como testemunha contra vós, ao lado da arca, enquanto a outra lei estava dentro da arca. Então, esta lei que foi escrita por Moisés, que foi escrita num livro e que estava ao lado da arca, esta é a lei que estava ali contra nós. Como testemunha. Então, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, olha, aquela escrita de dívida que nos era contrário, né, que estava contra nós, foi removida, cravada na cruz. Então ele está se referindo a esta lei. A Bíblia deixa claro qual é. Ele não estava se referindo à lei de Deus, à lei dos 10 mandamentos, mas se referindo a esta lei aqui, né? A lei de Moisés. A lei de Moisés. E nós vamos dar seguimento e ler Levítico 4, versículo 2 e 3. Que diz: fala aos israelitas, se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor o novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Então, irmão Eider, esta lei das cerimônias, a lei de Moisés, a lei do sacrifício, ela dizia, olha, se alguém cometeu pecado X, a sentença será Y. Se for o sacerdote, vai oferecer um novilho, um animal grandão. Se fosse uma pessoa comum, oferecia um cordeiro. Então, dependendo do pecado X, a penalidade era Y. Então, aqui nós entendemos o porquê daquela expressão, lei que estava contra nós. É porque era a lei que tinha as sentenças, as penalidades. Quando eu leio esta expressão, olha, a lei que está contra nós, eu me lembro dos tempos antigos
Eu não sou tão antigão assim, mas na minha criação, os meus pais, quando a gente pisava na bola, ele acostumava dar umas varadinhas da gente. Às vezes a mamãe fazia, por exemplo, um doce especial. Quando ia chegar alguém em casa, ela sabia que alguém iria nos visitar. Às vezes ela fazia um prato especial e dizia, olha, meus filhos, ninguém mexe aqui. Se alguém mexer, às vezes ela pegava uma varinha. Eu até peguei uma varinha aqui para ilustrar melhor. Ela pegava uma varinha e colocava em um certo lugar e dizia, tá vendo essa varinha aqui, ó? Se mexer nesse prato especial, essa varinha tá aqui, ó, pras costas de vocês. E nós ficávamos espertos para não mexer, né, para não transgredir aquela lei, aquela ordem que ela deu. Se nós transgredíssemos a sua lei, a sua ordem, a varinha estava contra nós, para nos corrigir, né? Era penalidade. Então, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, diz o que deve fazer e o que não deve fazer. Né? Não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Se alguém desobedecia algum dos mandamentos da lei moral, né, da lei de Deus, então tinha outra lei que estava contra o povo de Israel, dizendo, olha, se você desobedecer lá, vai oferecer esse sacrifício aqui, vai ser tantas varadas, ou aquele sacrifício. Aí está o porquê daquela explicação, né, contra nós. Que na lei moral nós não temos descrição punitiva. Não temos. Apenas diz o que nós não devemos fazer. Então podemos designar essa lei como uma lei moral. Enquanto que a outra lei, assim como as leis do nosso país, né, se chama-se lei penal. Porque Exatamente. Aquilo que você quebra ou não obedece, há alguma pena. Né? Exatamente. Então temos ali o Código CTB, Código Nacional de Trânsito, né? Se você passar até 20% de tal velocidade, você paga uma penalidade de tanto. Se você ultrapassar tanto, é uma outra penalidade. Então, lei penal. Exatamente. É contra nós. Exatamente. Por que Deus colocou esta lei penal, esta lei cerimonial? Qual era o objetivo desta lei? Vamos abrir nossas Bíblias agora na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, e os versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, o principal texto que nós podemos tirar daqui como essência para o que nós estamos estudando é a palavra sombras, né? Ou seja, uma holografia, uma projeção daquilo que haveria de vir. Exatamente. E a realidade, de fato, é Cristo. É Cristo. Para nós conseguirmos avançar, né, e termos maior esclarecimento, nós vamos ir para o livro de Hebreus 9, versículo 9, que diz: isso é uma figura para o tempo presente e, segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Então, aí usou a expressão, era uma figura. Na versão corrigida, eu estou com ela aqui, a versão corrigida, o mesmo texto usa uma expressão diferente. Hebreus 9:9, né? Hebreus 9:9. 9:9. Então, lá em Colossenses, nós lemos sombras, aí está escrito figura. Na Bíblia corrigida, esse mesmo texto diz assim, olha, que é uma alegoria. Então, uma figura, uma alegoria, não é a realidade, mas representa uma realidade. Né? É só uma alegoria, é só uma figura de algo real. E a realidade, nós já lemos na Epístola aos Hebreus, que a realidade é
A realidade é Cristo. É Cristo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, por que Deus deu aquela lei? Qual que era o objetivo daquela lei? Aquela lei, de acordo com esses textos que nós já lemos, apontavam para uma realidade. E a realidade era Cristo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vamos ler na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo 24. Está escrito assim, olha: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, essa palavra aio para nós do século XXI é desconhecida, né? Não é utilizada. Mas historicamente o aio, ele era uma espécie de tutor, né? Uma espécie de instrutor, principalmente das famílias de classe média alta, em que era designado um escravo, uma pessoa instruída, para acompanhar o menino ou a menina, guiá-lo até ele ganhar maioridade. Então, o objetivo do aio era proteger e guiar da melhor maneira possível na educação daquele menino ou daquela menina. Conduzir. Né? Então, aquela lei, ela nos serviu de aio, ela nos serviu para nos conduzir. Conduzir até onde? A quem? Abra sua Bíblia aí e leia conosco no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27 e o versículo 51. Mateus 27, 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aqui nós vemos então que o que acontece, onde esse véu se localizava? Era o véu que separava o Santo do Santíssimo. Se havia algum local tão sagrado para os judeus, era a parte santíssima do santuário, onde apenas o sacerdote poderia se adentrar uma única vez no ano, né? E era feita uma santa convocação. E aqui nós simplesmente vemos que quando Jesus morreu, Jesus expirou, de imediato esse véu se rasgou. Ou seja, a lei das cerimônias, lei cerimonial, que também determinava os ritos, né, de novilhos, os sacrifícios, e também a lei penal que dizia, né, as penalidades, aqui elas foram findas, né, elas foram terminadas contra o povo, contra a humanidade. Muito bem, no estudo de hoje, entendemos que a lei que foi abolida foi a lei dos sacrifícios, a lei de Moisés. Mas tem uma lei que não foi abolida, uma lei que é eterna. Esta pergunta é muito importante e nós falaremos sobre ela no próximo vídeo. Portanto, você não pode perder. E se ainda não estás fazendo parte da família Abrindo a Bíblia, chegou a hora. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e aperte no sino para ser avisado do próximo vídeo. E até lá!